E aí, mitos e mitas? Tudo ao pão, meus camaradas? Um guarda imperial de origem escrava que morreu protegendo um império louco que fez um pacto com o demônio. E ele será lembrado como um cavaleiro que nunca abandonou sua lealdade, nem mesmo durante o seu fim. Ou será que ele será lembrado como um tolo que falhou em perceber as mudanças do tempo? Mas no fim, nenhum desses exemplos aí funciona com ele, infelizmente. O nome do nosso garotão é Cain Layton, o guarda imperial. Esse cara aí tava falando que ele virou a lâmina no último segundo. Ele acha que é simplesmente melhor assumir a memória de todos? Ele parece um idiota. Ele era o líder dos rebeldes, esse lourinho aí, ou não era lourinho? E o nosso prota meio que nasceu como um órfão e viveu 29 anos sem poder fazer as suas próprias escolhas. Caraca, imagina aí, cara, você viver por 29 anos e não poder fazer nada que você queira. Deve ser pai, ó. Ele diz para o mestre do Dokado não começar uma briga sem motivo, né? Você poderia ter fugido, por que você escolheu fazer isso, seu idiota? E o cara tava aí é foda. E o cara tava desesperado pedindo pra ele abrir os olhos. Mas o nosso protagonista foi de arrasto, foi jogar no time do Vasco. E o cara ainda fica xingando o protagonista depois que ele morre, mano. Oxi. E o prota estava no paraíso, né? Ou então só num lugar desconhecido. E eu sei lá, porra. E até se pergunta se é assim, né? Quando tá morto. E eu sei lá, porra. Ele se pergunta se aquilo realmente é a liberdade, que não parece algo tão grandioso assim. E parece que ele tá escutando o mano lá chorando, né? Porque ele tá dizendo que ele tá chorando como um bebê. Mas ele não se importa tanto, pois ele sabe que ele vai saber se virar muito bem. E ele decide que vai aproveitar a sua liberdade. Ele olha para o lado e começa a aparecer esse negócio aí, essa energiazinha aí, eu acho que é energia. E acaba entrando no olho dele. Olha só, você nasceu bem saudável, cara. Dizendo esse lourinho aí. Ele se pergunta para o pai dele se não quer segurar o filho dele. Ele vê que o moleque é bem forte, pois ele não tá nem chorando. É meio estranho um bebê não chorar, né, quando nasce, né, velho? E o prota lá, caramba, o que é que tá acontecendo? Cresça saudável, meu neto. Meu netinho mais novo. E o prota vê, né, que aquele dali é o Yalo, só que ele tá mais velho e com rugas. Ele tem certeza que é ele. E parece que o velho fez o nosso protagonista chorar. E o prota chorando lá, não entendendo que tipo de situação que ele tá. O cara tá chorando porque virou neto do amigo dele, velho. Veja como massacraram meu garoto. Então, né, o cavaleiro Cain Layton, que morreu junto do imperador malvado há 45 anos atrás, mesmo que não pudesse tirar o seu lorde do caminho errado, ele acabou se tornando um símbolo de lealdade inquebrável, que ficou ao lado de seu lorde até o seu fim. Esse carinha de óculos disse que isso aí inclui, né, a opinião aceita por a sociedade dele. E ele se pergunta, né, o que o jovem mestre acha. Ele só acha que é a opinião dele. E o Quatro Olhos fala que ele só acha que o Duque só quis restaurar a honra de seu amigo. Será, cara? Pois afinal, né, a história de que o Duque Alan e o Senhor Caim seriam amigos é bastante conhecida. E o jovem mestre pergunta se ele realmente acha isso. E ele quer saber o que ele quer dizer, né? Pois ele acha, né, que seu avô tem algum rancor com seu amigo falecido. Ele tá falando dele mesmo, tá, rapaziada? E o nosso protagonista, né, ele está com 10 anos e é o terceiro neto. E ele só acha, né, que é por isso que ele não tá fazendo o nome do seu amigo ser esquecido. E o Quatro Olhos não tá entendendo porcaria nenhuma do que ele tá falando. E se pergunta o que ele tá querendo dizer com isso. E ele diz o porquê, né, porque ao invés de ele se juntar ao seu avô na revolução, Caim escolheu morrer. E o seu avô não consegue aceitar isso. Pois ele não ligou para a vontade de Caim, pois a vontade dele era de ser esquecido, não ser lembrado como um herói. O Quatro Olhos fica assim, caraca, ele queria ser esquecido. Mas ele para pra pensar um pouco, né, que os registros do duelo do Duque e do Caim lá mostrou uma batalha que acabou rapidamente, mesmo que os dois tivessem as habilidades similares. Mas isso aí foi só um boato que ele teve. E se o Caim Layton, né, escolheu a morte ao invés de lutar até a morte com seu amigo, ou se ajudar à revolução, isso se torna um argumento facilmente razoável. E ele tá mais besta, né, que um garoto de 10 anos fez uma dedução dessas. É porque ele é o cara que morreu, mano. Mas, se ele concordar com a opinião imprudente dessa daí, né, ele vai acabar, ó, indo de arrasta. E ele diz que nunca considerou essa expectativa antes. Ele fala isso porque ele tá com medo de arrasta. E o prota simplesmente começa a sorrir lá, né, porque ele diz que tava só brincando com ele e tal, mas a gente sabe que ele não tá brincando, não. Nosso prota caminhando lá, né, disse que agora seu nome é Kyron Hatton.
Como podemos ver, né, agora ele é o neto mais novo do ducado de Hatton. Bom, pelo menos por agora, né? E ele demorou um pouquinho para entender a situação, mas no fim ele entendeu que renasceu como neto do Alon. E ele tá puto porque o cara fez ele virar um herói, mano. E ele deveria ter entendido, né, mesmo que ele não tivesse dizido nada, velho. Fez o cara virar herói sem ele querer. E esse loirinho aí, né, que é o Palen, ele é o filho mais novo do Alon. E ele também é o pai dele. Sabia não? Meio que tá bem na cara que é o pai dele, né, velho? Mano, que maluquice, cara. O cara morreu, aí renasceu como o neto do cara que era amigo dele. Que loucura, hein, mano? E o pai dele pergunta se ele já acabou com sua lição. E ele diz que sim. E se pergunta se seu pai estava rezando de novo. E ele também se pergunta se seu pai ainda está preocupado com a cerimônia de despertar dele. E seu pai acaba pedindo desculpas. E ele se pergunta por que ele está pedindo desculpa. Pois, como ele pode ver, né, ele, diferente dos seus irmãos, ele nunca despertou poder mágico. Aí ele tá meio preocupado, né, de o filho dele também herdar isso dele, de não ter poder mágico. E ele toca no ombro do seu pai, e ele diz que não importa o que digam para ele, ele é o melhor pai do mundo. E ele fica tão emocionado, né, que até abraça o filho dele. E diz que ele é o melhor filho do mundo. E ele diz que o Chiron é seu garoto. E começa a pegar na bochecha do cara, velho. E ele chama ele pra jantar e se pergunta o que ele quer comer. E o cara parece que é um Luffy 2. Ele quer comer carne. De noite, o Chiron estava pensando nessa tal cerimônia do despertar. Mas ele tá meio curioso, né, pra saber o que é essa cerimônia do despertar. Mas meio que isso aí é um ritual da família, tipo uma tradição ultrapassada, que é pra saber se a pessoa tem poder mágico, inato e tal. Então a magia é algo que nasce com o tipo de um duque. Mas no fim ele não se importou muito com isso aí. Pois nem todos podem despertar poder mágico. E mesmo que a pessoa despertasse, não significa que poderia ser qualificado para ser chefe da família. Além disso, dizem que um grande segredo é passado para o chefe da família. Aí o Prota fica curioso, né? Se pergunta se é um tipo de tesouro ou a localização de uma Grimório que garante desejos. Mas o Lourinho diz, né, se fosse algo do tipo, ele queria se tornar chefe da família, né? Aí o Prota, né, acha que é só algo simples, como viver tranquilamente em algum lugar remoto, longe de todos. Isso aí com certeza ia ser um prêmio maravilhoso. O amigo do Prota dá uma risadinha. E o Prota lá, puto, tu tá achando que tem sonhos simples assim mesmo, né? Tá doido pra me tacar essa madeira bem aqui nas tuas costas, né? Mas o Lourinho disse que tá tudo bem, né? Se ele se tornar o chefe da família, né? Ele vai contar esse segredo para ele. Não vai não! Ele não vai não! O ritual para despertar o poder mágico, a cerimônia do despertado. E o Prota fala que seu pai não precisa se preocupar. E o cara com uma aura absurda, pois ele já despertou o seu poder mágico há muito tempo. Mostra esse pessoalzinho aí, né? E alguém falando que é muito gostoso andar de trem. E a mãe dele lá dizendo, né, que muitas dessas tecnologias usadas só foi possível graças ao pai dele. Tecnologia! Ela diz que isso aí é um grande feito dele. E o nosso Prota tem muito orgulho do seu pai. O cara não pode ter poder mágico, mas foi ele que contribuiu 30% no ducado, hein? Com a mãe que é sempre gentil e com o pai que é sempre devoto à sua família. E ele vê que não existe pai maiores do que esse daí, meu camarada. E no trem, o nosso Prota vê um castelo gigante lá na janela. E aquela era a casa principal dos Helton, a fortaleza do Mar Azul. E é ali que ele está. O Alon Heston, o avô do nosso protagonista. Cara, o cara é igualzinho a ele da vida passada, cara. Só muda a cor do cabelo, mano. E o Zóio também, né, velho? Então você me tornou uma figura histórica, né? Enquanto o cara fica lá olhando pra ele e o Prota lá zangado. E o Prota decidiu que vai ser o oposto de um herói. E ele vai fazer de tudo para que tudo que ele fez seja em vão. o cara literalmente não quer ser lembrado como herói, mano. Ele vai virar o lixo da família Heston. Porque sim, né? É isso. E ele diz para o Yalo, né, esperar por ele, pois o seu precioso neto mais novo está chegando. O cara vai querer se vingar só porque o cara transformou ele num tipo de herói.
Isso vai ser engraçado, cara. Depois de uma longa viagem de trem, o mordomo dá as boas-vindas para o terceiro jovem mestre, pois já faz um bom tempo. Ele acha que já faz um ano já que ele não vê ele e se pergunta como é que o Henry está. Ô meu filho, graças à bênção do Duque, sempre estou bem. O nosso protagonista repara que aqueles dali são os cavaleiros da onda do mar. E parece que eles perceberam que o nosso protinha despertou a sua mana. E eles com certeza são diferentes dos cavaleiros do território dele. Provavelmente é questão de tempo, né, de seu vovozinho descobrir que ele despertou a sua mana. Mas ele não se importa muito com isso. Por favor, me sigam e irei guiá-los até o palácio principal. O conde pediu para você esperar aqui enquanto ele cumprimenta a família. Por favor, fique à vontade para nós chamar se precisar de algo. Caraca, para uma sala de recepção aqui é bem enorme, hein? Não tem nada para fazer aqui. Será que eu deveria ter pedido para ir para a biblioteca em vez de ficar aqui parado feito um otário? E chega esse menorzinho aí se perguntando se ele estava querendo ir para a biblioteca da casa principal. E que os rumores sobre ele, que ele era viciado em livros, não estavam errados. E bem, já que ele é filho do tio dele, né, as chances dele ter um despertar são bem baixas. Então é melhor ele ler um livro mesmo. E é se ele quiser ganhar muito dinheiro sendo comum, igual ao pai dele. Rapaz, falou do pai dele, rapaz, aí não vai dar certo não, hein, meu bom? Ele vai apanhar. Você quer briga? Eu vou usar um pouquinho do meu poder mágico aqui, para você sentir o gostinho. Parece que tem um cão louco crescendo na casa principal, não é? O quê? E o cara tá besta, né? Como é possível? Ele se pergunta quando foi que ele despertou o poder mágico dele. Pois o pai dele nunca falou nada sobre isso. Mas ele diz que, claro que não, né? Nem o seu próprio pai sabe que ele despertou. Mas meio que isso não tem problema agora, já que eles têm um grande problema, não é, querido primo? Pois meio que não há necessidade de dois cães loucos nessa casa. E ele gostaria de ficar com esse papel e se pergunta se ele não pode dar para ele, né? O primo dele. Eu não entendi o que ele falou. Mas o primo dele não tá sacando o que ele tá querendo dizer. E agora que ele sabe disso, ele vai apanhar. E muito. E o velhinho tá contando lá, né, que os cavaleiros contaram que ele já despertou, que é o Chiron. E esse lourinho aí, né, tá dizendo que isso é um pouquinho estranho, né, porque ele despertou seu poder mágico e nem formou a família principal. O nome do lourinho é Rafael. Ele se pergunta o que é que o pai está planejando. Mas ele diz que não está planejando nada, pois nem ele sabia que o seu filho tinha despertado. E o Thales diz para o Rafael parar com essas acusações sem lógica. Pois o Pali não despertou poder mágico, então como é que ele ia saber, né? Como é que ele ia anotar? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E o Rafael chama ele de patético. Mordomo-chefe, você precisa vir aqui. O que aconteceu? Oh, bem... E todo mundo fica calado olhando pra ele. Olha, meio que o segundo jovem mestre deu uma pisa no seu filho. E o Pali, né, tentando acalmar o irmão dele lá, né, pois deve ser só um mal entendido e tal. E o cara chega puto lá, meu camarada, e olha lá para o filho dele todo arrebentado no sofá. E o Prota, né, se fazendo de doido, se apresenta pra ele lá. E o cara simplesmente fica segurando na gola do moleque e se pergunta como é que um garoto sem maneiras ousa fazer aquilo com o filho dele. Se pergunta, né, o que ele tava pensando ao fazer aquilo. Muito simples, foi porque o meu primo Léo insultou meu pai. E se insultassem o seu pai, você ficaria sem fazer nada? Me diz aí. É verdade. E o cara fica mais zangado ainda e diz que esse garoto só tá falando merda. E o seu irmão lá tentando acalmar ele, dizendo que já chega. Ele manda o pai calar a boca, né? Porque ele criou o filho dele da maneira errada e não da maneira certa. Eu acho que não, né? Porque o filho dele, pelo menos, não é um mimadinho como o filho dele, cara. Mas tá bom. Eu não entendi o que ele falou. O mordomo diz para todos pararem, pois o próprio chefe da família disse que iria julgar a situação dos dois. E o Pali pega o seu filho e diz: tu não escutou não, meu camarada? Solta meu filho, Zé Ruela. Ô filhinho, tá bem, você tá bem, filhinho, você tá bem. Certamente que sim. E eles vão entalar, né, o coroa. E o Prota vê que já faz um bom tempo, hein? E todos vão até o chefe da família. E chegando lá, ele se pergunta qual foi a razão dele ter feito isso antes de chegar na fortaleza do Mar Azul. O pai ia falar, né, sobre o incidente, mas ele meio que quer ouvir isso do filho dele. Pois ele sabe que ele não é ignorante ao ponto de causar problemas sem considerar as consequências.
E deve haver algum motivo por trás de suas ações. E ele quer que ele conte com detalhes o que aconteceu. E o Cairo fica besta, né? Porque ele vai ouvir ele antes de punir. E ele agir de forma tão generosa não combina muito com ele, não. Ele explica de o porquê que ele fez aquilo, né? Porque o seu primo Léo insultou o pai dele. E o Rafael, né, disse que aquilo ali era uma baboseira. E por que ele não diz logo a verdade? Mas é a verdade, cara. Pego no pescoço até morrer, aí vou preso. Silêncio, Rafael. Como ousa levantar a voz na minha frente? Me desculpa, pai. Ele diz que simplesmente pode chamar o Léo, né, para confirmar os fatos. E diz para o seu mordomo Henry chamar o Léo. E se pergunta se o tratamento do Léo já acabou. E ele diz que sim. Mas não era só isso aí que ele queria perguntar para o Cairo, não. Ele diz, se for sobre o seu poder mágico, ele meio que despestou já faz uns 3 anos. Peraí, filhão. 3 anos, filhão? E ele quer saber, né, por que ele manteve escondido do seu pai até agora. E o velho ficou admirado, né, do moleque ter despertado a sua mana durante os 3 anos. Ainda mais sozinho. Ele inventou uma desculpa lá, né, que só percebeu que era poder mágico depois que leu um livro. Deixa de mentir, vagabundo. É aí depois que ele foi descobrir sobre o seu poder mágico. O velho tá cabulado. Como assim, né? Ele apenas quis manter segredo, pois manter um segredo é legal. E o mais legal é que os cavaleiros do território dele nem perceberam. E o chefe da família, né, se pergunta, é sério que é só isso aí? Ele diz, é isso aí mesmo. O jovem mestre Léo está entrando. Caraca, o Prota botou foi pra arregaçar o moleque, hein? Olha só, cara, esse meme nunca fez tanto sentido como agora. Veja como massacraram meu garoto. E o chefe da família, né, pergunta para ele, né, se o que o Cairo disse era verdade, que ele insultou o seu tio. Aí o Proto inventa uma choradeira do nada, dizendo para o vovô perdoar. E o Léo ficou besta porque ele tá se fingindo de coitado. Mesmo que o Léo tinha zombado do meu pai, chamando ele de homem vulgar e obcecado por dinheiro, alguém completamente arrogante que não tem direito à sucessão. E apesar disso tudo, eu não deveria ter batido nele e cometi um grande pecado. Dei um Oscar pra esse protagonista, rapaziada. Dei um Oscar pra ele, mano. O cara é autor demais. Mano, que protagonista Zé Ruela, cara. E o Léo lá, não, fala isso aí não, pô. Não é pra tanto, né? E o Proto olha lá com a cara muito assustadora, com a mão pra cima assim, perguntando, agora tu não confirma bem não, pra tu ver como tu vai apanhar de novo. E o chefe da família se pergunta o que o Cairo disse era verdade. E o Léo diz que era verdade sim. Pelo menos a metade do que ele disse era, né? Como é, amigo? Tô brincando, é tudo verdade, é tudo verdade. E ele entendeu, né? Já que a cerimônia do despertar é amanhã, né? Ele vai adiar a punição deles até a cerimônia acabar. E é pra eles se lembrar disso aí, hein? Por hoje eles estão dispensados e podem descansar. E o chefe da família, né? Se pergunta para o Henry do que ele acha do filho do Pyler. Ele não tem certeza, mas ele acha que ele vai achar ele muito interessante. Ele acaba confirmando, ele realmente é um garoto bem interessante. E ele também, né, despertou seu poder mágico durante 3 anos sozinho e ele escondeu até agora. O moleque é brabo. E além do mais, né, ele parece que ele estava questionando o nível de habilidade dos cavaleiros do território do pai dele. É como se ele estivesse dizendo que quando ele botou aqueles homens lá, como se tivesse de Mas é raia humano. Tu é analfabeto. negligenciando a habilidade do pai dele. E o Henry acha que ele tá pensando demais. Ele também queria que isso fosse o caso, mas o moleque é diferenciado. E realmente tem algo de especial sobre ele, mas ele só vai descobrir isso aí amanhã. Pois afinal, né, eles não podem saber de tudo só na base dele ter despertado seu poder mágico. E eles vão ver, né, se ele vai completar a cerimônia do despertar tranquilamente. E se ele completar, eles vão ver o que ele vai conseguir de lá. Pois ele está bem curioso sobre isso. Em um lugar ao longe, mostra esse bagulho aí que eu não sei o nome. Desculpa, rapaziada, eu não sei o nome. E todo mundo tava indo pra esse lugar aí que eu não sei o nome do lugarzinho lá, tá? E o cara vê que tem anciões da família Resto, mesmo que eles tenham se aposentado. Ele podia sentir que todos eram habilidosos. E o Thales e o filho mais velho, e sua filha, né, a Leon, e também o Rafael, né, que é o segundo filho, e seu filho, o Léo. Pra família tá fazendo uma comoção dessa daí, né, isso aí deve ser muito importante. E aquilo ali é a Pedra do Pacto. Agora sim eu sei o nome dessa bodega. E o mestre da família vai começar a cerimônia do despertado.
quando passar pela porta aberta pela Pedra do Pacto. Além disso, a Pedra do Pacto vai mostrar um mundo para ele. E dizem que o mundo criado pela Pedra do Pacto é diferente para cada pessoa. E a cerimônia irá acabar assim que ele conseguir a arma de lá, né? Que irá destruir o mundo. Chiron só diz que entendeu para o seu avô. Já que ele entendeu, né? Ele vai começar então. E começa a sair umas energiazinhas daquela pedra lá. O bagulho chega a explodir, meu camarada. E seu avô se pergunta o que é que ele está fazendo e se ele está assustado. Chiron, filhão, você está bem? Tô sim, relaxa, já eu volto. E para ele usar a arma que conseguir no outro mundo para poder destruir o mundo, isso aí meio que vai ser moleza para o nosso protagonista, já que destruir as coisas sempre foi o trabalho dele. Supere seus medos, Chiron. E o Chiron fica assim, como assim superar os meus medos? Eu lá tenho medo, caralho. Sim. E ele some quando entra no portal. E ele aparece nesse local aí, e meio que esse lugar parece meio familiar. E por que caramba está mostrando memórias do passado para ele? E será que está tentando ele fazer ele se sentir culpado pelos seus companheiros inocentes mortos? E abre uma porta lá que é as escadas do palácio principal que levam até o trono. E alguém diz que o mundo dele é cruel e doloroso. E também vê que ele é uma criança do Lobos Azuis. E a hora do pacto havia chegado. Ele vai cumprir a promessa que ele fez ao seu ancestral. E o Prota vê que aquilo ali é um demônio. E o sangue que corre nas veias dele, né, não pode ser dominado por um demônio fraco. Então ele diz que ele tem que superar os seus medos e subir até o trono. E o que ele deseja vai estar lá. E já fazia um bom tempo. Ele vê ao longe, né, que parece que tem alguma coisa no trono. Um trono que o imperador queria proteger tanto que fez até um pacto com um demônio. E ele também não sabia, né, que seus companheiros e ele morreriam por conta disso. E ele estava sentindo como se ele estivesse andando sobre os corpos dos seus companheiros. Criança, você recebeu a bênção do mar gelado do norte, mesmo que sua alma tenha perdido seu caminho. E finalmente ele havia chegado, né, com o nome do Crã Azul, e ele irá recebê-lo. E aquela dali irá ser a arma dele. E ele vê que aquela espada ali, né, é a sua amada espada que o imperador havia dado para ele. A espada da ruína demoníaca. E o bicho diz para ele usar mana nela. Mas ele sabe que essa espada demoníaca, né, come a alma do usuário. Mas ele diz que os pensamentos malignos que habitavam dentro daquela espada já foram exterminados pelo seu avô. E o que ele está vendo, né, é só uma forma distorcida feita por um demônio. E diz para a criança despertar a sua espada. Apenas ele pode despertá-la. E ele fica se perguntando se tá tudo bem, né, tocar naquela espada. Pois ele tá meio preocupado, né, de voltar ao que era antes, né, pois ele já teve incontáveis vidas obedecendo às ordens do imperador dele. Jogou muita gente de Vasco. Aí ele lembrou, né, do que o seu avô disse, né, para ele superar os seus medos. Então ele se toca, né, que era isso que ele tava querendo dizer. O velho realmente tá muito gentil. Pois o verdadeiro propósito da cerimônia do despertar não é apenas pegar uma espada, mas sim é para o herdeiro da família que despertou a mana celeste superar todos os seus medos. Nesse caso, ele toca na espada e começa a sentir uma mana dentro dele. E aquilo que ele estava sentindo era mana celeste, a forma da ruína. Ele não sabe o motivo da espada ter encontrado ele daquela forma. Mas essa espada também era originalmente de seu progenitor, Rael. E a espada que seu avô pegou também é uma espada do progenitor, mas diferente da espada do seu avô, a razão dessa espada não ter sido registrada no livro de história é porque o poder que ela possui é de uma natureza completamente diferente do poder da família real. E ele diz para ele aguentar, né, até a arma ser registrada no seu corpo. E a circulação do corpo da Amanda do nosso protagonista ficou meio intensa. Ele não sabia, né, que a espada teria um efeito tão incrível como esse daí. Ele vê que a mana celeste é mesmo incrível. E ele se pergunta qual é o verdadeiro nome dessa espada. Ele fala, né, que a espada que cortou a cabeça de incontáveis demônios consumiu seus poderes. Uma espada que até mesmo os demônios temiam que sua própria existência tivesse sido apagada da história. A espada da execução, guilhotina. E ele olhando lá para a espada, né,
vê que aquilo ali é o nome verdadeiro daquela espada. E é uma espada que se assemelha à escuridão do mar profundo. E ela também combina com o destino dele. E ele se pergunta quem é ele afinal. E do jeito que ele se declara ser do clã azul, né? Ele deve ser o dragão azul ou o dragão guardião da família dele. Mas ele diz que ele ainda não tem força para saber o seu nome verdadeiro. E se um dia ele puder dominar o mar com o seu poder, aí ele pode encontrar com ele no Mar do Norte. Ele entendeu mais como é que ele deve ir lá então. Mas provavelmente ele já deve saber. Ah, então era aquilo. Eu sempre quis ir lá, ó. E ele simplesmente taca a espada lá. Entendi, foi nada. E o chefe da família disse pro pai ele não se preocupar tanto, pois deve ser algo doloroso, né, ver seu filho andando por um caminho que ele desconhece. Ele sabe que não é nada fácil, mas esse é apenas mais um motivo para ele se recompor. E o Léo lá vê, né, que a pedra do pacto meio que tá quebrando. E a pedra foi de arrasta. E ele se pergunta o que é que tá acontecendo. E aí aparece o Cairo, né, se perguntando se ele realmente voltou mesmo. Ih, rapaz, cadê a pedra do pacto? E todo mundo ficou besta. Porque o moleque quebrou a bodega da pedra do pacto, mano. É, meio que o nosso protinha quebrou a pedra do pacto. E o pai do cara lá, né, todo desesperado se perguntando por que ele quebrou a bodega da pedra do pacto. E o Cairo lá, né, rapaz, será que eu tô encrencado? E o avô dele, né, só fica olhando lá, né, para aquela espada. E ele vê, né, que é a guilhotina, a espada decapitadora do nosso ancestral Rael Ashton. Do ancestral dele, no caso, né. E também, né, a espada foi meio que apagada da história da família, né? E é só passada por alguns chefes da família, anciões. Ele se pergunta o porquê, né, que essa espada apareceu do nada. Cairo, você... E ele se pergunta se o dia do pacto está chegando. Cairo, você não tem medo dessa espada? E ele só responde que não tem medo. E ele só entendeu. Há muito tempo, os ancestrais que conseguiram cumprir o pacto com o dragão azul para aniquilar os demônios vindo do fim do mundo, deixaram para trás a pedra do pacto. Como uma prova desse pacto, né, que a pedra foi deixada para as futuras gerações. E também esperando por aquele que um dia iria cumprir esse pacto aparecesse. E será que o Cairo é aquele que irá cumprir esse pacto? Ele, o Aulon Ashton, ele declara que Cairo, o filho de Pyle Ashton, um membro da Fortaleza do Mar Azul, um descendente direto escolhido pela guilhotina e é digno de herdar o estilo do espírito do mar. E ele aqui puto, né? Porque ele não pensou que aquele pirralho, né, ia conseguir o espírito do mar. A guilhotina, né? E o pai dele lá todo preocupado, né, com seu filho, perguntando se ele tá machucado. E ele disse que tá tudo bem com ele. Ele achou, né, que conhecia todas as armas, né, que foram passadas pela família, mas ele nunca ouviu falar daquela arma. E além disso, né, apesar de ele estar olhando para aquela arma, né, ele já sente até calafrios. Pai, seu filho está caminhando por um caminho que você nunca pisou. Porém, pai, nunca irei deixar seu filho se tornar uma variável para a sucessão. E a cerimônia do despertar acabou, eles vão voltar agora. Ele chama pelo irmão dele, né, e se pergunta se ele vai ficar só parado assistindo tudo isso. Que eles meio que vão ter que conversar em um lugar particular logo. E por ele tá tudo bem. E mesmo alguém, né, super confiante de suas habilidades deve entender a situação. E ele se pergunta, né, pro seu irmão se ele conhecia aquela espada chamada guilhotina. E ele fala que não. E ele não consegue entender, né, de todas as pessoas, por que tinha que ser o filho do Pyle, né? Isso é inveja, chat, é inveja, sabe? Eu acho que é inveja mesmo, cara. Eu não sei o que eles têm contra o Pyle, cara, porque o cara não tem magia, mas é super inteligente. Eu não entendo esses dois irmãos, o que eles têm contra o Pyle, velho? É o jeito de resolver essa parada aí com a escopeta, né, meu camarada? Por que tanta violência, rapaz? Mas algo realmente o preocupa, e que eles não podem fazer nada por enquanto. Filhão, você vai ficar bem? Você vai ficar bem sozinho? Sim, pai, vou ficar bem. E existe algum lugar mais seguro que a Fortaleza do Mar Azul? É verdade, mas... ela é segura contra ameaças externas, mas o que realmente me preocupa são as ameaças externas, né, que são os seus irmãos. Mas é claro, né, ele sendo o pai dele, né, duvida que seus irmãos fariam qualquer movimento idiota. Sei. Não duvida não, meu bom. Professor, jovem mestre. Ele fala, né, que aquele que irá ensinar o jovem mestre será a Star Sabina.
E meio que essa tal Sabinas é a tia dele aí, do Pyle. E se for ela, né, ele fica até tranquilo. E a Sabina Heston, né, a irmã do Halo, conhecida como uma mestra que é tão forte quanto o Halo. E ela também já foi chamada de Lobo Branco. E a tia dele, né, já cuidou muito dele, né. E ela diz, né, pro seu filho não desrespeitar ela de jeito nenhum. Tu tá pensando que eu sou o quê, rapaz? Claro que eu não vou fazer isso. Eu acho. Rapaz, tu sai de problema, rapaz. Eu já te falei, moço. Moço, pelo amor de Deus, moço. Sai de problema, rapaz. E o R, né, diz mais alguma coisa. É uma mensagem do chefe da família. E nessa mensagem diz que ele faria um lugar para ele na fortaleza do Mar Azul, para que ele pudesse visitar a qualquer momento. E o cara fica como, né? É emocionado, né, com seu pai, né? Porque o seu pai é muito gentil com ele. E graças a isso, né, ele pode ir embora sem nenhuma preocupação e agradece ao Henry. E o seu pai diz, né, para o Cairo se cuidar. Se ele precisar de ajuda, né, é só falar com o seu paizão aí. Já mostra esse trenzão aí e só mostra ele subindo as escadas lá. E ele diz pra eles ir logo, né, pois a Sabrina está esperando por eles. Ah, eu não posso deixar a minha tia-avó esperando, né? Me perdoe, mas posso te dar um conselho? Manda ver. A Sabrina odeia ser chamada de avó. Então é melhor não chamar de tia-avó, entendeu? E ele vai manter isso em mente e agradece o conselho dele. Ô caralho, o que tá chamando ela de avó, hein? Apenas descendentes diretos da família podem entrar naquele lugar, da floresta do Mar Azul. E ele diz, né, que a Sabrina está esperando por ele e é melhor ele se apressar. Ah, ele também lembra ele, né, que o jovem mestre Léo também está ali. E ele fica meio animado, né, porque ele não tá esperando, né, que o seu doce primo estaria por ali também. E parece, né, que o jovem mestre, né, pediu especialmente pela Sabrina também. E ele diz lá pro mordomo Henry, né, que já está indo para os seus cavaleiros. E ele olhando lá pro Cairo, né, indo caminhando, né, ele vê que parece que esse lugar vai ficar bem vivo depois de tanto tempo. Rapaz, olha o tanto de mana que tem nessa aposta aí, meu camarada. Mesmo ele estando do lado de fora, ele consegue sentir uma imensidão de magia. E ela se pergunta o que é que ele tá fazendo aí fora, né, parado, e manda ele entrar. Cairo Heston, filho de Pyle, presente a respeito a você. E quando ele olha para o rumo dela, né, ele fica meio surpreso. O que é isso? Está surpreso porque não imaginou do jeito que você estava imaginando? Cairo Heston, filho de Pyle. Amigos, faz tempo que eu falo isso, então vou falar. Bonitona! Apesar de que ela vê que ele é o filho do Pyle, né, o seu querido Pyle, o tempo voa pra caramba, hein? E o Cairo vê que ela reconstruiu o seu corpo com magia. E o que isso significa? Não faço a mínima ideia. E ela é uma cavaleira de 8 estrelas. Ela se pergunta o que é que ele tá fazendo ali parado, né? Que é para ele se sentar e com as pernas cruzadas. Ela diz que ele pode se sentar ao lado do Léo. É, priminho, parece que nós vamos nos ver com frequência, né? Vamos nos dar muito bem. Se fodeu! Não choras, não é pra chorar. E aliás, né? Ela nunca pensou que ouviria o título Lobo Branco de alguém como ele, né? E sobre isso aí, né? Ele ouviu numa história de um livro que ele tinha lido. Mentira! E ela vê, né, que ele realmente é uma criança muito interessante, assim como o irmão dela falou. E meio que ele quer saber, né, o que foi que o seu avô disse sobre ele. E ele só disse que ele é uma criança que ela vai gostar bastante. E agora, ela vendo ele, né, ela entende do porquê que ele havia falado aquilo. Ele é uma criança que irá navegar pelos vastos oceanos. Ajude-o para que ele um dia ele possa governar os mares. Você deve se tornar a luz guia do Cairo, Sabrina. E ela só viu ele por apenas um momento, mas já pode ver um potencial imenso nele. E ele é infinitamente vasto. Ela poderia dizer, né, que seu potencial é vasto como o oceano. Ele é como uma bruta indomável, mas ele tem o potencial de governar os mares um dia. E apesar que encontrar uma criança tão interessante nessa idade ainda, ela vai achar isso aí muito divertido. E eles vão começar agora. A posição de pernas cruzadas que eles estão fazendo agora, né, é a fundação básica do treinamento de mana. Assim que eles passarem dessa fase aí, né, de introdutória, eles vão conseguir treinar sem poder fazer essa forma aí, né, que eles estão fazendo de pernas cruzadas. A sua mana. Dessa forma, rapaz, ela dá uma pressão do caramba dos moleques, velho. E o Cairo vê que aquela ali é a mana celeste, a que ela tá liberando. E a técnica de dominação do mar é literalmente um método para governar o mar. E usando a mana celeste, você cria e controla oceanos dentro do seu próprio corpo. E naturalmente se torna mais forte quando mais oceanos a pessoa controla.
Quando conseguir controlar 8 oceanos, chegará ao nível de alguém de 8 estrelas. E o estágio onde você consegue controlar esses oceanos como se fosse um só é o nível das 9 estrelas. E existem 3 nesse nível no continente. E no Império, apenas uma pessoa chegou nesse nível, que é o avô do Chiron. E o único 9 estrelas, né, é o avô do Chiron, que é o irmão dela. Ailon, nessa vida com certeza vou alcançar você. E ela repara, né, que ele é uma criança que tem um senso de desejar poder. Ele é bem interessante. Vai ser muito divertido treinar ele. E primeiro, eles têm que deixar a mana fluir pelos canais que foram abertos na cerimônia do despertar. E é para eles lembrar, né, que o poder do mar não é algo que eles devem ser controlado, mas sim aceito. E o Chiron tá pensando lá em ondas. Meio que as ondas do Chiron, né, tá um pouco brutas ainda. Então ele decide começar com o coração primeiro. E ela já repara que o moleque é diferenciado. E ela fica lá se perguntando se aquela mana é de alguém que acabou de passar pela cerimônia do despertar. Até mesmo o Léo, né, que aprendeu a técnica de dominação do mar dos 2 anos atrás, começou agora e está tentando chegar na 2ª estrela. Em contraste, o Chiron está fazendo seus próprios canais de mana, mesmo que ela não tenha ensinado para ele ainda como é que se faz isso. Caralho, o maluco é brabo. E ele meio que estava sentindo uma dor, né? Como se o seu corpo fosse partido ao meio. E ela repara que o Chiron parou de treinar. E será que seu corpo começou a sentir uma tensão e por isso que ele parou? E ela vê que ele consegue até controlar o seu próprio ritmo. Enquanto isso, amigos, o Léo tá morrendo no chão. E ela já disse não sei quantas vezes para ele não controlar sua mana forçadamente. Ele todo lascado no chão só pede desculpa para ela. Ela tava tão focada no Chiron que acabou se esquecendo do Léo, velho. Mesmo eles tenham despertado a mana, né, ainda continuam sendo apenas crianças. E é por isso que tem uma adulta, né, como ela para poder prever o que eles possam se machucar, né, com suas idiotices. Priminho, que coisa patética, hein? Comparado com o Léo, né, o Chiron é meio diferenciado. De forma precisa, ele entendeu seus próprios limites e parou de treinar, para não colocar mais a sua atenção no seu corpo. Em uma idade tão jovem, né, para ter compostura de calmamente se controlar, mesmo tendo o desejo de se tornar mais forte. Ela chama pelo Chiron. Sim, em 3 anos. Durante 3 anos, ela vai garantir que ele fique seguro. E durante esses 3 anos é para ele apenas se focar em ficar mais forte o suficiente para se proteger. E o moleque entende. Ô, seu preguiçoso, balançou essa espada aí como se fosse uma batalha real, rapaz. Se fosse uma batalha real, tu já tava de arrasta já. Aqui de F, vascaíno já, time de vascaíno. E o Léo já pergunta lá, né, se ele planeja usar aquela espada no treinamento. E ele se pergunta se tem algum problema, né. E ele começa a gritar com o Léo lá, né, dizendo que todo mundo fica dizendo que a aura da sua espada é assustadora e tal. E ele fica carregando ela na bainha que o seu avô deu pra ele. E ele vai continuar com essa? Aí ele diz, né, como se ele não gostasse dela e tal. E o mano que tava dando um esporro lá nos caras lá que estavam treinando, dá umas boas-vindas para o Lord Chiron e o Lord Léo. E ele meio que vai estar responsável pelo treinamento de esgrima do Lord Chiron. E ele é o comandante dos Cavaleiros do Lobo do Mar, Zeras Antegaide. Acho que é assim o nome do cara. E é para eles se sentirem livres para chamar ele de Sim Zeras. Vai ser só Zeras, amigo, tá? É um prazer te conhecer, Zeras. Euzinho, tu não vai usar não? Não! E ele consegue dizer só com olhar, né, que ele é um mestre das 8 estrelas. Ele pode achar um pouquinho rude, mas ele não vai chamar ele de título do neto do Duque e tal. Não até que os dois sejam reconhecidos, né, como Cavaleiros do Lobo do Mar e os Lobos Azuis. Mas ele diz que ele não precisa se preocupar, né? Na verdade, ele prefere que não chame ele desse jeito, pois ele não está acostumado com o título de Duque de qualquer forma, né, do neto do Duque. E ele sabe, né, que é uma tradição da família Hamilton ganhar o respeito dos Lobos Azuis através de suas habilidades. E ele acha a reação dele muito interessante, a maioria ficaria com raiva. Tá, até que o Lord Léo é meio que uma inserção, né, velho? Filho da puta. É, rapaz, parece que finalmente apareceu um sucessor com a cabeça no lugar. Ou será que não? Afinal, né? Todos vão curvar suas cabeças perante mim. Cara, mudei de ideia, parece que alguém pior chegou. Um canalha ainda maior que o Lord Léo. Pois vou criar um universo repleto de dor e sofrimento. Este mundo que estou prestes a criar será um espelho distorcido de tudo que já vivi. E esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve aí, hype no vídeo. Deixa aquele likezão.
seja membro e até o próximo vídeo. Fui, rapaziada. Tchau, tchau. Assiste o último vídeo aí, né? Vai que tu gosta, né? Sei lá.